Boa noite. Muito bom estar aqui novamente, poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem falado ao nosso coração, com todos vocês, conosco. E hoje eu queria tratar de algumas coisas que tem a ver com a história de Israel e com o exemplo que Paulo também faz e usa no livro de Coríntios para aquela igreja. E ele diz que isso é também exemplo para nós. No meio da história de Israel, quase sempre, por causa da região que moravam também, quase sempre há um deserto no meio da história. Deus, pelo menos há 2000 anos antes de Cristo, chama um homem chamado Abraão e faz para esse homem uma promessa. E a promessa é de que Deus levantaria um povo a partir da sua família e colocaria aquele povo numa terra. Deus fez uma promessa para Abraão. Olha, eu vou ser com vocês, eu vou abençoar vocês, eu vou dar para vocês um lugar, e esta promessa é minha, eu faço para vocês. E o tempo passa e Abraão morre, Isaac, o seu filho também morre, depois Jacó, o seu filho também morre, e essa promessa não acontece. E o tempo continua passando. Pelo menos 800 anos depois dessa promessa que Deus faz para Abraão, o povo de Israel, que são os descendentes de Abraão diretamente, estão presos, aprisionados, escravizados no Egito. E moram no norte do Egito. Já na foz do rio Nilo, já perto do mar, e moram por ali, e vivem, e o povo já era bastante gente nessa época. E então Deus levanta uma pessoa, levanta um homem, na verdade Deus levanta uma família, 2 irmãos, uma irmã, para libertar aquele povo do Egito, para levá-los para aquela terra que ele havia prometido para Abraão há 800, 900 anos atrás. E o povo havia passado 400 anos como escravo no Egito. E Deus então quer levar esse povo para a terra prometida. E essa terra prometida, naquela época havia um nome chamado de Canaã. Era uma terra que ficava perto do mar, ladeada por um rio chamado Jordão, tinha alguns montes acima, um deserto abaixo, e de onde o povo estava residindo para a terra de Canaã eram 11 dias, mais ou menos, de caminhada. Perto, não tão longe. Só que o povo caminhou durante 40 anos naquele deserto. Não foram 11 dias. Mas Deus levou o povo então para a terra prometida. Deus levou o povo para tomar posse daquela terra. Mas eles passaram primeiro por um deserto. E é lidar com esse deserto na vida de Israel que foi bastante complicado. E Paulo usa esse exemplo da vida de Israel no meio do deserto para dizer, olha, nós teremos desertos em nossas vidas. A igreja de Corinto muitas vezes passava por um deserto, por uma dificuldade, uma situação de grande dificuldade. E Paulo então usa esse exemplo e traz algumas verdades para nós. Eu não sei quantos de vocês estão acostumados ou já foram em um deserto ou uma região desértica, né? Os desertos que eu conheço alguns, mas o deserto mais terrível que eu já fui foi o Saara, no norte da África, e ele traz para a gente umas características bem interessantes. Durante o dia, o deserto é extremamente quente. Suportei temperaturas de 48 graus, numa época no norte da África. Realmente pesada a temperatura. Só que quando vai para a noite, perto da meia-noite ou na madrugada, a temperatura às vezes desce para 1 grau. E a diferença de temperatura é muito grande. Isso faz com que as pessoas sofram mais ainda no deserto. E o deserto é um lugar de solidão, é um lugar de nada, é um lugar que para você olha para todos os lados e parece sempre a mesma coisa. E Paulo diz, nós vamos ler uma parte do texto de 1 Coríntios 10, de 1 a 11, mas Paulo diz que há grandes coisas para nós no meio do deserto, mas há também terríveis coisas para nós no meio desse deserto. Há 2 grandes perigos no deserto, e isso a gente precisa realmente pensar um pouco. O primeiro grande perigo é quando você
se acostuma com o deserto. Eu não sei como é que você entrou aqui hoje, eu não conheço a grande maioria de vocês de maneira mais íntima. Eu não sei o que você está passando hoje, o que você está passando essa semana. Eu não sei como é que está sendo o seu ano. Eu não sei o que você tem dentro da sua cabeça. Eu não sei quais são as suas prioridades. Eu não sei quais são os problemas que você tem enfrentado. Mas eu poderia dizer aqui, sem medo de errar, que todos nós temos alguma situação na vida que é difícil. Os próprios testemunhos que nós vimos aqui, sempre antes dos sermões, das palestras que nós temos aqui, nós vemos pessoas que falam justamente isso. E se eu perguntar para cada um de vocês aqui, vocês vão dizer a mesma coisa. Ou seja, nós temos grandes dificuldades com um monte de coisa. E chega às vezes numa hora em que a dificuldade é mais do que eu posso suportar. E eu preciso então de ajuda. E grande parte de nós tem encontrado ajuda onde? Aqui na capela. Nós temos sido ajudados aqui na capela diante de nossos problemas, diante de nossos desertos. Mas há um grande problema com o deserto, que é quando você olha para esse deserto que você e eu passamos em diversas situações e nós nos acostumamos com ele. E você se acostuma tanto com aquele deserto, tanto com aquele problema, que diz o seguinte: olha, não tem realmente uma maneira de mudar isso não. Está aqui, é isso mesmo, esse é meu lugar, esse é meu destino. Eu não tenho como mudar isso na minha vida, eu não tenho como mudar a minha vida, eu não tenho como fazer nada diferente, eu preciso realmente me acostumar, porque esta é a vida que eu vou ter. Vou dizer uma coisa em nome de Jesus: o deserto não é o nosso lugar. As dificuldades que você e eu passamos não é a nossa vida. E elas não estão ali para serem permanentes. O deserto não está para ser permanente, porque Deus tem uma promessa na frente. E Deus fez a mesma coisa conosco. Deus nos deu uma promessa. E a principal promessa que Deus nos dá, ela veio na forma de Jesus. E Jesus disse: olha, eu prometo estar com vocês até o fim de todos os dias. E quando esse fim chegar, eu prometo para vocês, eu ainda vou estar junto e vou voltar para buscar para vocês. Há uma promessa para a minha vida e para a sua vida. Há mais de uma, mas há uma que é tremendamente forte. E você não precisa se acostumar com o deserto, porque isso não é o seu lugar. A dor não é o seu lugar. A doença não é o seu lugar. A dificuldade não é o seu lugar. A miséria não é o seu lugar. Um outro grande perigo que há no deserto é de nós pensarmos que, por mais que eu possa caminhar, por mais que eu possa fazer, por mais que eu possa ir, nada vai mudar. É de perder a esperança no meio do deserto. E o povo de Israel, quando sai do Egito e vai em direção à terra prometida, acontecem essas duas coisas com eles. Eles acabam se acostumando com o deserto, pensando: bem, esse é o nosso lugar, é aqui mesmo que eu vou ficar, é aqui que eu estou, eu não tenho mais para onde ir, e não há também esperança para mim em relação a nada. Eu já passei por várias dificuldades na vida, e algumas delas fizeram isso comigo. Me colocavam numa situação em que eu perdi a esperança de mudança. Eu olhei para mim e falei: eu não tenho como mudar. Eu orava e não esperava a resposta de Deus para nada, porque eu sabia que aquilo não poderia mudar. E o deserto começou a tomar uma grande parte da minha vida e transformou a minha vida em um deserto, literalmente. E aí Paulo, então, diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, você passa para mim o primeiro slide, diz o seguinte: Israel, quando saiu do Egito, seguiu pelo deserto, e nesse lugar eles foram em tudo supridos por Deus através de Cristo, a pedra que deu água e comida para eles. Durante os 40 anos em que aquele povo caminhou com Deus no deserto, Deus supriu completamente a vida deles. Eles foram para o deserto, eu não sei como é que essas coisas aconteceram na prática em relação ao povo de Israel,
mas a Bíblia descreve algumas coisas, pequenas coisas. A Bíblia não descreve os 40 anos totais, mas dá para a gente alguns relances. O povo estava no meio do deserto sentindo sede. Aí de repente ele olha para um lado, tem areia, para o outro tem areia, para o outro tem areia e para o quarto lado também tem areia. Não tem água. E aí então de uma rocha começa a brotar água. Moisés então fala essa rocha, e a rocha então começa a produzir água, eles vão lá e bebem daquela água, e Deus supre a sede do povo. E aí o povo então caminha mais um tempo e começa a ficar com fome, e aí aparecem algumas codornizes, carne para eles comerem, e eles estão aí com mais fome ainda, e começa o deserto começa a brotar algo que nós chamamos de maná, que produz uma espécie de farinha, e que produz pão e faz tantas coisas, e eles começaram a ser supridos por Deus. E durante aquele calor do dia no deserto, Deus se mostra para eles como uma nuvem, Deus encobre o céu, para diminuir o calor. E à noite, quando o frio vem, Deus se mostra para eles como um fogo, uma coluna de fogo, para poder dar para eles aquecimento. E assim vai, Deus cuidando de todos os detalhes. E o povo tinha uma necessidade, Deus supria, Deus estava ali, Deus estava presente, Deus mandou Moisés, e Moisés ensinava, e Moisés trazia, e Moisés tinha experiência de mais de 40 anos no deserto, além de 40 anos no palácio, e Moisés sabia para onde estava indo, sabia o que deveria fazer, estava conduzindo o povo, e o povo estava então apenas e tão somente reclamando o tempo todo. E eles passaram 40 anos naquele deserto, dizendo, olha, realmente, você nos trouxe aqui para morrer, esse é o nosso lugar, não há esperança, você nos tirou de um lugar tão bom. Como assim bom? Eram escravos, apanhavam, tinham que fazer trabalhos forçados, mas para aquele povo de Israel, o Egito como escravo ainda era melhor do que o deserto. E aí Paulo fala no capítulo 10 de 1 Coríntios, que Deus não se agradou deste povo. Mas Deus que os acompanhava não se agradou da maioria deles, não se agradou dos seus desejos, das suas atitudes, nem do que fizeram. Deus olhou para aquele povo e falou assim, mas eu estou com vocês, estou suprindo vocês, estou tirando vocês, estou cumprindo a promessa que eu tenho para vocês, estou fazendo tudo aquilo que vocês pedem, e mesmo assim vocês me zombam com a atitude de vocês. E é interessante que no versículo 4, Paulo diz o seguinte, por causa destas coisas, das coisas que eles estavam tendo como atitudes, desejos, eles ficaram ali prostrados e acabaram morrendo no deserto. Mais de 1 milhão de pessoas devem ter saído do Egito para ir em direção à Terra Prometida. Agora, daqueles que saíram do Egito para ir em direção à Terra Prometida, somente 2 famílias entraram. O resto todo permaneceu prostrado no deserto e acabaram morrendo no meio desses 40 anos. Inclusive o pastor deles, o próprio Moisés também, se viu prostrado no deserto e morreu por lá e não entrou na Terra Prometida. Só Josué e Caleb, as suas 2 famílias que entraram, daqueles que saíram. E a ideia no texto no grego aqui, a ideia de prostrado, você imagina uma grande estrada e ao lado, de um lado tem corpos caídos, prostrados, do outro tem corpos caídos, prostrados, e você vai caminhando no meio dessa estrada e você vai olhando para um lado e para o outro, e gente que está morta, prostrada. E Paulo então se faz a pergunta, e nós podemos também trazer essa pergunta para nós, fazendo por que essas pessoas ficaram prostradas e acabaram morrendo no deserto? O que aconteceu com eles? E Paulo então enumera 5 razões porque aquelas pessoas permaneceram prostradas no deserto, porque elas não caminharam e porque elas morreram naquele lugar. E eu quero dizer uma coisa, olha, vir à igreja é uma coisa muito legal. Cantar é muito bom. Dar dízimos, ofertas, participar de grupos de afinidade, tudo que nós fazemos em relação à igreja é maravilhoso. Mas a questão não é o que você ou eu fazemos em relação ao nosso tempo
em relação àquilo que nós planejamos fazer em relação à igreja ou em relação a Deus. Não é o que você faz ou o que eu faço. A questão não é o fazer, mas como está o nosso coração nisso. Porque fazer qualquer um pode fazer. Mas a questão é como é que o meu coração está nesse momento. Quando eu entrego o meu dízimo aqui na capela, como é que o meu coração está entregando esse dízimo? Quando eu venho aqui para frente tocar ou cantar, ou quando eu me levanto para poder cantar aqui na igreja, como é que o meu coração está cantando nesse momento? O mais importante não é como sua boca está cantando, não é como suas mãos estão levantando, mas como está o seu coração. Quando você participa de qualquer coisa, quando você vem ao culto, ou seja, qualquer coisa que você faça em relação a Deus, não importa tanto aquilo que é aparente, aquilo que está fora, mas como está o seu coração. E como é que está o seu coração nessa noite? Como é que está o seu coração nessa semana? Como é que está o seu coração? Como está a sua vida? Você está enfrentando algum deserto, alguma situação em que você está olhando e está sentindo dificuldade? Você vê Deus transformando a vida de várias pessoas e olha para a sua e fala assim, mas Deus não está fazendo isso comigo, há alguma coisa errada comigo. Eu te digo que não há nada de errado com você, você faz parte da humanidade, nós somos assim. Mas há algumas coisas, algumas atitudes, algumas coisas no nosso coração, algumas coisas que nós colocamos para dentro de nós, ou nós exprimimos isso a partir de nós, que faz com que nós possamos não caminhar. E eu gostaria de ver a enumeração que Paulo diz aqui para a gente poder detectar que talvez uma dessas coisas esteja presente em mim ou em você, e neste momento está fazendo com que a gente fique prostrado. E a grande maioria das vezes é quando nós estamos olhando para uma situação difícil e nós então começamos a olhar para aquilo e aquilo começa a ficar maior do que nós. Então eu tenho algumas atitudes que me fazem cair, prostrar. E essas coisas podem fazer com que eu morra. E eu nem estou falando sobre morte física, nem morte eterna, não estou falando nada disso. Mas eu estou falando em não poder caminhar. Isso daí adianta alguma a condição coisa? De estarmos juntos com Deus, de caminhar junto com Deus, de ver para onde Deus está indo e caminharmos junto com Ele. Eu te digo isso claramente. O mais importante não é aquilo que você e eu fazemos, mas é aquilo que você e eu temos dentro de nosso coração, dentro de nós. Então, porque são essas nossas atitudes, essas nossas necessidades é que mostram quem nós somos e onde nós estamos. Paulo então fala que a primeira das 5 razões, pode passar para mim alguns slides aí, que vai para a primeira causa. A primeira grande causa que aquelas pessoas estavam prostradas no deserto, versículo 6, ele diz que a primeira causa é a cobiça. Cobiçar, aqui na língua grega tem algumas considerações, mas a principal questão da cobiça em relação a isso é quando você ou eu, quando nós desejamos algo que Deus não nos deu. Então, quando o meu coração está colocado numa situação que Deus não proporcionou para mim, Deus encara isso como cobiça, ou seja, meu filho, não dei para você esta pessoa, e você está obcecada por ela. Isso é cobiça. Meu filho, eu não dei para você este emprego, mas você está obcecado por ele. Há 2 questões que a gente precisa resolver. Cobiçar é desejar pecaminosamente, ou seja, duvidar que Deus está fazendo o melhor para nós. Não é desejar mudança de vida. Ok? São 2 coisas bem diferentes. É quando eu encaro então uma situação, um homem, por exemplo, quando está casado e deseja uma outra mulher. Tem questões de adultério, sexuais, etc., mas basicamente é cobiça, ou seja, não é aquela pessoa que é para você. Quando então aquele povo começou a desejar aquilo que Deus não estava dando para eles, e o que eles estavam desejando? O deserto.
Eles estavam desejando que aquele fosse o lugar onde eles iriam morrer, porque eles estavam falando o tempo todo disso com Moisés. E Deus queria dar para eles liberdade, e eles queriam a escravidão do Egito. Eles queriam voltar, ou queriam permanecer e morrer por ali. E Deus falou, não, eu tenho uma promessa para vocês, eu tenho uma terra para vocês. Não, Deus, nós não queremos a terra, nós queremos voltar para as panelas de carne do Egito, lá estilo cozidão, colocava batata, cebola, um monte de carne, a gente comia lá. A gente apanhava todos os dias à noite, a gente tinha, os nossos filhos eram vendidos para outros povos, a gente tinha um monte de coisa, mas pelo menos lá a gente tinha uma casa fixa, nós tínhamos nossas coisas. Esse negócio do Senhor nos dá uma terra, mas a gente tem que lutar indo por ela, tem que caminhar para ela, ir em direção a ela. Isso não satisfaz o nosso coração. E eu quero dizer em nome de Jesus novamente, se há alguma coisa na sua vida em que você está olhando, e é algo que Deus não te deu, e que você ainda deseja e cobiça, abra mão disso, porque senão isso vai fazer com que você fique prostrado no meio do deserto, e você pode morrer. Há situações em nossa vida que precisamos abrir mão delas, para podermos ganhar justamente aquilo que Deus tem para nós, que é muito melhor. A segunda grande causa que aquelas pessoas estavam prostradas ali no deserto, versículo 7, é idolatria. E a palavra idolatria aqui, ela não tem uma consideração apenas e tão somente de você se ajoelhar diante de um Deus que não seja Deus. Não é só essa questão, mas ela está um pouco mais fortemente colocada. A palavra idolatria no grego significa basicamente não glorificar a Deus. No versículo posterior e depois 8, não está aqui, mas há logo depois que fala sobre essa causa da idolatria, coloca assim: o povo assentou-se para comer, beber e se divertir. Há alguma coisa de errado em comer, beber e se divertir? Não há nada de errado nisso. São necessidades nossas. Nós precisamos de lazer, precisamos de comida, precisamos de bebida, a gente precisa de tudo isso. Mas Paulo coloca isso aqui junto porque ele estava querendo dizer o seguinte: o povo estava querendo cuidar apenas dos seus próprios interesses. E no cuidar dos seus próprios interesses, o povo não estava glorificando o nome de Deus. E quando você e eu não glorificamos o nome de Deus com a nossa própria vida, com a nossa comida, com a nossa bebida, com a nossa diversão, com todos os nossos atos, com tudo aquilo que é nosso, nós somos idólatras. Estamos retirando o lugar de Deus do centro da vida e colocando ele na periferia, porque nós estamos no meio, nós estamos no centro, e a principal causa disso é o pecado que habita dentro dos nossos corações e que faz com que então nós permaneçamos prostrados no meio dos problemas, sem conseguirmos dar um passo e resolver e ir em direção à promessa que Deus tem para nós. Idolatrar é retirar a glória de Deus da minha vida, é me colocar no lugar do Senhor, é colocar como centro o ser humano, a mim mesmo, um antropocentrismo, o homem no centro, o ser humano no centro, a minha vontade no centro, o meu desejo no centro. Deus tem uma promessa para você, Deus tem uma promessa para mim, Deus tem uma promessa para nós. E a promessa dele, de presença, de estar conosco, de nos acompanhar, de nos levar para o melhor que ele pode proporcionar para nós, precisa com que nós confiemos no Senhor e nos retiremos do centro da nossa vida para colocar a Ele e deixar de sermos idólatras. A idolatria na Bíblia é bastante ampla e tem muito mais a ver com aquilo que está e como está o seu coração do que com qualquer outro tipo de coisa que nós possamos pensar e falar. Muitas vezes, pessoas que não se ajoelham diante de outras imagens que não sejam Deus estão sendo muito mais idólatras do que estas, porque o coração não está em Deus, mas está em si mesmo, nas suas próprias questões, nas suas próprias prerrogativas, nas suas próprias necessidades, e isso é mais importante do que qualquer coisa. E esta é a segunda causa que fez com que aquele povo ficasse prostrado no deserto. E a terceira causa, que Paulo enumera no versículo 8, ele diz que é a impureza. A impureza fez com que aquelas pessoas também permanecessem prostradas no deserto.
Essas atitudes do nosso coração, elas fazem com que nós percamos a possibilidade de nos levantar e caminhar. E a impureza aqui na língua original não é só pecado sexual, de prostituição ou de qualquer outra coisa, mas é a mente impura. É quando eu olho para as situações, eu olho para alguém, eu olho para uma pessoa e a minha mente é impura em relação àquela pessoa. Quando eu olho para as pessoas, eu julgo as pessoas de maneira impura, porque eu tenho uma mente impura e tudo que passa para mim e por mim produz impureza. Eu olho para alguém que acaba se dando melhor do que eu financeiramente, consegue uma casa melhor, um carro melhor, e eu logo penso, tem alguma coisa de errado na vida desse rapaz, porque a minha mente é impura. E quando a impureza então passa pela minha mente, eu começo a enxergar todas as coisas e todas as pessoas também com impurezas, e eu julgo todo mundo pela impureza. Meu coração está impuro, e quando então meu coração está impuro, eu não vou conseguir me levantar do deserto, eu vou ficar prostrado, eu vou permanecer nessa desgraça, nesse problema, e eu vou passar sede, fome, necessidade, e vou morrer assim. E a quarta causa que Paulo então fala que fez com que aquelas pessoas permanecessem prostradas no deserto, versículo 9, chama-se tentar a Deus. Aí lá no versículo fala assim, não coloquem Deus à prova. A palavra grega para prova aqui é apenas uma tradução errada. Prova e tentação é a mesma palavra no diabo. Então quando Jesus está em Mateus 4 sendo tentado pelo diabo, é a mesma palavra que é colocada por Paulo aqui para falar que nós podemos colocar Deus à prova, ou seja, podemos tentar Deus. Agora, tentar Deus como? Tentar Deus a nos tratar de acordo com a nossa incredulidade. Quando você fala assim, Deus, olha, eu sei cuidar de mim melhor do que você. Você está tentando Deus a provar para você que você está errado, deixando que você cuide de você. Ah, mas eu não falo isso com Deus. Não fala com essas palavras. A gente não fala assim com Deus, olha Deus, eu sou melhor do que você, não. Mas quando Deus nos dá uma orientação muito clara, e olha, domingo após domingo a gente recebe orientações bem claras de Deus aqui, a gente lê a palavra de Deus, a gente vê muita coisa, e Deus nos dá orientações bem claras, e na orientação clara eu olho para isso e eu resolvo então fazer uma coisa que é diferente daquilo que Deus me orientou, e estou dizendo para Deus, Deus, você não sabe o que está fazendo, olha, eu sei melhor e vou fazer do meu jeito, do meu caminho. E isso é tentar Deus. A falar assim, tá bom, Gedeão, então siga o seu caminho. E quando eu sigo o meu caminho, eu estou dizendo para Deus que eu sei melhor do que Ele cuidar de mim mesmo, da minha família, das minhas filhas. E Deus fala assim, tá bom, então siga o seu caminho. E é como se Deus fizesse o seguinte, Deus fala, é isso mesmo? É? Então tá bom, então vai. Eu dou um passo atrás e você continua. Quando nós temos essa atitude, nós tentamos Deus a nos tratar de acordo com essa incredulidade. Deus pode fazer isso. Ele pode dar um passo atrás e deixar que a gente siga pelo caminho que nós estamos trilhando e queremos. E a gente sabe onde é que o caminho vai dar. A Bíblia sempre fala que os nossos caminhos sempre dão em morte, em destruição, em desgraça, em pecado, em impureza. As nossas obras só produzem carne. Não tem como produzir nada de Deus, nada do Espírito, é o Espírito que produzem. As obras do Espírito são amor, domínio próprio, longanimidade, etc. As minhas obras são carne, prostituição, lascívia, impureza e etc. Tudo isso é aquilo que eu produzo. E quando Deus então me deixa seguir pelo meu próprio pé, pelo meu próprio caminho, produzindo as minhas coisas, querendo, resolvendo, é porque nós tentamos Deus a fazer isso. E Ele às vezes dá um passo para trás e deixa que a gente siga de acordo com aquilo que nós estamos projetando. Então Paulo fala que a quarta razão porque aquele povo ficou prostrado no deserto, porque aquele povo tentou Deus o tempo todo a tratá-los de acordo com a incredulidade deles, dizendo, nós sabemos melhor, nós sabemos melhor, nós sabemos melhor, os nossos caminhos são melhores. E a quinta e última causa
era a murmuração. Murmuração não é basicamente uma reclamação. Reclamação é diferente, mas murmuração é sempre achar um culpado que não seja eu. Esse é o princípio básico da murmuração. E a murmuração ela é principalmente contra Deus. Porque eu posso até reclamar do Paulo. Paulo, não estou achando um defeito que não estou lembrando nenhum, mas o Paulo tem alguma coisa que eu não gosto. E quando então começa a falar do Paulo que tem alguma coisa que eu não gosto, eu estou reclamando, eu estou murmurando contra o Paulo, estou reclamando contra Deus. Porque foi Deus quem criou o Paulo, foi Deus quem formou o Paulo, foi Deus quem deu para o Paulo os dons que ele tem. E foi Deus quem colocou o Paulo junto comigo na minha vida para me acompanhar como amigo. Então eu estou reclamando, Deus, você não sabe o que está fazendo, você colocou uma pessoa que é indigesta para ficar comigo. A murmuração não é uma simples reclamação, mas é achar o culpado de uma situação que eu estou passando. E essa é uma grande tendência nossa como humanos. Quando eu estou com uma dificuldade muito grande, uma dor muito grande, eu preciso achar um culpado e que esse culpado não seja eu. Pode ser o meu irmão, pode ser minha irmã, meu pai, minha mãe, meus filhos, o governo, pode ser qualquer pessoa, contanto que não seja eu o culpado. E aí então a murmuração brota. Porque eu coloco a culpa em outro daquilo que é meu, daquilo que é dor minha. E é interessante que Paulo então, ao enumerar essas 5 razões, ele diz, olha, e o povo foi ficando prostrado. E murmuravam e morriam, e idolatravam e morriam, e tentavam Deus e morriam, e foram ficando prostrados, e Paulo está dizendo para nós uma coisa muito importante, é preciso se levantar do deserto, não é para ficar prostrado, não é para deixar que essas coisas nos deixem prostrados, porque iremos morrer, iremos padecer, iremos passar por necessidades, e se há algo em nossa vida, dessas 5 coisas que estão causando essa prostração, é necessário que a gente pare, erga-se, levante os pés e comece a caminhar em direção à promessa que Deus tem para nós. E a promessa que Deus tem para nós é linda, ela é maravilhosa, é uma promessa de presença o tempo todo, é uma promessa de permanência conosco, é uma promessa de bênçãos do Espírito Santo, é uma promessa de derramar de Deus, é uma promessa de que nós iremos ter problemas sim, é uma promessa de aflições sim, mas é uma promessa de que Ele vai passar conosco por cada uma destas coisas. Deus nunca prometeu que nós não teríamos problemas, mas Ele nunca deixou de prometer que estaria junto conosco por toda a eternidade. Então, se você, meu irmão e minha irmã, que está aqui hoje, está passando por alguma situação, algum deserto, alguma dificuldade, algum problema no seu casamento, um problema financeiro, um problema de saúde, um problema de relacionamento, o que quer que seja, não fique prostrado no meio desse problema, não fique prostrado no meio desse deserto, olhe para a sua própria vida, veja essas causas, pode ser que uma dessas causas esteja causando com que você se acostume com esse deserto, ou perca a esperança no meio do problema. Lembra que o deserto é temporário, mas a promessa e a bênção de Deus é pela eternidade inteira, é pela minha vida inteira, é por todo o tempo. E aquilo que Deus prometeu, Ele não vai deixar de cumprir nas nossas vidas. Pode ser que essas pequenas promessas, ou essas pequenas coisas que nós temos, que nós encaramos como pequenas promessas, possam ser suplantadas por Deus, pela grande promessa da presença dEle conosco. Que a coisa mais importante da nossa vida é estar com Deus presente, é crescer em relação a esse relacionamento com Cristo. E neste crescimento, nesta presença, nós continuaremos a enfrentar os desertos, continuaremos a enfrentar as tribulações, mas não podemos deixar que essas tribulações, que esses problemas, que essas atitudes do nosso coração façam com que nós ficamos prostrados, caídos, esmorecidos, amortecidos, ou mesmo mortos no meio da vida. Levante-se hoje, olha para frente,
Olha para a promessa de Deus para a sua vida. Olha para aquilo que Deus quer fazer com você, aquilo que Deus já fez por você, aquilo que Ele está trazendo para você todos os dias. Deus quer o nosso melhor, por isso que Ele deu para a gente o que era o melhor. Ele deu sua própria vida por nós. E nesse sentido, Ele quer mostrar para nós de que essa presença dEle, de que essa promessa dEle, de que essa terra prometida que Ele nos dá, essa promessa dEle, pode ser que encontre um deserto pela frente, pode ser que encontremos uma dificuldade, pode ser que encontremos um empecilho, pode ser uma pedra, pode ser uma pessoa, pode ser uma situação, pode ser N coisas. Mas Deus não quer que você permaneça prostrado no meio do deserto. Em nome de Jesus, levante-se. Levante-se para não ficar prostrado. Não deixe que a própria vida e o próprio deserto te abata, porque há mais de Deus para a sua vida do que o deserto pode destruir. Deus não aceita que nós fiquemos prostrados. Por isso ele deixa, no versículo 11, Paulo diz que estas coisas foram escritas como exemplos para nós. Nós temos essas coisas escritas como exemplos de como é que as pessoas podem passar por um deserto e ficarem prostradas, como as pessoas podem perder a bênção de Deus nas suas vidas por atitudes do seu próprio coração. E Deus não quer isso de você, nem quer isso de mim. Ele quer que a gente se levante. Ele quer que a gente saiba que os problemas do deserto vão sempre estar aqui. Jesus fala uma das frases mais terríveis para mim em relação a isso, que ele fala assim: olha, no mundo vocês vão ter muitas aflições, dores, dificuldades. Mas ele fala assim: mas lembrem-se que eu venci o mundo. Essa é a promessa de Deus para nós. A presença de Cristo ininterruptamente em nossa vida, no nosso coração. O deserto não é o seu lugar, o deserto não é o nosso lugar, a dor não é o seu lugar, não é aí que Deus quer para você, não é este o lugar final da sua caminhada e da minha caminhada. É necessário levantar hoje e não ficar prostrado no meio do deserto. Incline sua cabeça comigo. Eu queria orar. Eu pedir que Deus nos abençoasse em relação a isso. Meu Pai, eu conheço pouco as pessoas que estão aqui e junto comigo estamos tentando entender um pouco mais daquilo que o Senhor deixou escrito como exemplo para nós. Mas eu sei que o Senhor conhece intimamente cada um de nossos corações. Eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor nos dê clareza nessa hora. Olha para cada uma das pessoas que está aqui dentro deste lugar e em cada uma das situações que nós estamos vivendo. Cada um de nós está vivendo talvez uma situação limítrofe, uma dificuldade, passando talvez por um deserto, quer seja um relacionamento rompido, quer seja uma dificuldade financeira, ou mesmo uma enfermidade física, ou qualquer outra coisa que está à nossa frente, ó Pai, ao nosso lado, que está tomando nossa vida, nossos pensamentos, que está fazendo com que a gente permaneça sem esperança, pensando que este é o final da vida, é só isso que temos mesmo, não há como mudar nada. Quero te pedir, ó Pai, que o Senhor, com o teu Santo Espírito, toque nestes corações de uma maneira especial hoje. E que essa palavra possa penetrar profundamente, Pai, nas mentes e nossos corações. E dizer para nós que este não é o nosso lugar. O deserto não é o nosso lugar. A dificuldade não é o nosso lugar. Não é este o objetivo e o final que o Senhor tem para nós. O Senhor tem muito mais. O Senhor tem muito mais na sua presença. O Senhor tem muito mais vida para dar para nós. E eu quero te pedir que o Senhor nos ajude a levantar, a não ficarmos prostrados, mas a olharmos para o nosso coração e vermos e detectarmos se há em nós algum indício, algum sinal, talvez dessas 5 atitudes, ou talvez uma outra atitude que não está listada aqui, mas algo que está
fazendo com que eu, com que cada um de nossos irmãos aqui possam estar prostrados, deitados, assentados, cansados, sem forças. Ajude-nos a entender que este não é o nosso lugar, que podemos levantar e que podemos ir em direção à promessa que o Senhor já nos deu, o Senhor já tem para nós, que podemos sentir tua presença, que a alegria vai se tomar conta de nosso íntimo, nosso coração, de nossa mente, vai transformar nossa vida, e essa alegria vem do Senhor. Essa alegria não é passageira, ela é permanente, como o Senhor é permanente. E o Senhor é poderoso para fazer em nós muito mais do que nós pensamos ou sonhamos. Mas ajude-nos, ó Pai, a levantar deste lugar onde estamos assentados, para ir em direção às promessas que o Senhor tem para nós. Nos abençoe em nome de Cristo, Teu Filho, a Tua promessa viva em nossas vidas. É nele que confiamos e através dele que pedimos essa noite. Amém, Senhor. Amém. Deus então nos abençoe. Uma boa semana a todos.